Pessoal da segunda série do ensino médio, é sempre uma satisfação estar com vocês, principalmente porque hoje a gente vai ter um encontro de conteúdo integrado em que a gente vai tratar, seguindo a série Mulheres Filósofas, a gente vai tratar de uma autora muito especial. Vejam aí na tela, o nome da aula de hoje é A Declaração de Marie Gouze. A Marie Gouze, para quem ainda não ouviu falar, e aí seria interessante a gente pensar juntos, Marie Gouze, ela era mais conhecida pelo seu pseudônimo Olympe de Gouges, né? Talvez Olympe de Gouges seja um nome um pouquinho mais familiar para vocês. A gente vai falar de Olympe de Gouges porque o objetivo da nossa aula é o de analisar a condição de seres humanos a partir da reflexão filosófica sobre diferenças e igualdades entre homens e mulheres, no âmbito, então, da filosofia, política e ética, homens e mulheres. Ninguém melhor para pensar esse tema do que Olympe de Gouges, não é? Que foi uma dramaturga, foi uma ativista, abolicionista francesa. Então, ela nasce lá na metade do século XVIII, né? E ela morre ainda no XVIII, no finalzinho, em 1793. Vocês podem ver que ela teve uma vida relativamente curta, né? Se comparada a outras autoras, outros autores, né? Mas ela tem uma obra que é muito simbólica das suas ideias e do seu pensamento e que se intitula Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Essa obra de 1791, né? Ela escreveu já no finzinho de sua vida e é a essa declaração que o título da nossa aula faz referência. Aí, pessoal, vocês devem estar pensando assim, nossa, Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, onde foi que eu já ouvi alguma coisa assim meio parecida, né? E aí eu quero contar para vocês que essa declaração de 1791, ela foi escrita pela Marie Gouze como uma espécie de crítica satírica mesmo à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, de 2 anos antes, 1789, data da Revolução Francesa, né? Então, vejam aí a Declaração de Olympe de Gouges em uma placa de mármore no Palácio Bourbon, que fica na capital francesa, né? Em Paris. Então, lá está colocado lá, Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Beleza? Vamos partir, então, agora que a gente já conhece um pouquinho mais sobre Marie Gouze, ou Olympe de Gouges, que era o seu pseudônimo, né? Vamos fazer 2 atividades. Aí na tela para vocês, a primeira diz assim: com o auxílio de seu professor, utilize a internet para descobrir e anotar em seu caderno 1. O contexto histórico na França no ano de 1789. E 2. O documento que foi ratificado em 26 de agosto de 1789. Para quem prestou atenção até aqui, eu já cantei a bola. Dei uma pesquisada aí para vocês verem, então, o contexto histórico e o documento, né, desse período aí de 1789. Beleza? Depois, então, desta pesquisa, a atividade número 2 se chama Compartilhando, e ela convida, então, a que você compartilhe com o professor, a professora e os colegas as respostas que você encontrou para as questões colocadas. 1 minutinho, a gente já se encontra. Legal, pessoal? Conseguiram ver, então, o que estava rolando na França naquele período? Qual documento havia sido promulgado, ratificado, né? Então, vamos juntos continuando o nosso encontro e vamos ler uma partezinha do preâmbulo que a Marie Gouze escreve para a sua Declaração dos Direitos, né, das Mulheres e das Cidadãs. Então, ela diz o seguinte: mães, filhas, irmãs,
mulheres representantes da nação reivindicam constituir-se em uma Assembleia Nacional. Considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção no governo, resolvem expor em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Assim que essa declaração possa lembrar sempre a todos os membros do corpo social seus direitos e deveres, que, para gozar de confiança, ao ser comparado com o fim de toda e qualquer instituição política, os atos de poder de homens e de mulheres devem ser inteiramente respeitados, e que, para serem fundamentadas doravante, isto é, daqui para diante, em princípios simples e incontestáveis, as reivindicações das cidadãs devem sempre respeitar a Constituição, os bons costumes e o bem-estar geral. Esse é o preâmbulo, uma parte do preâmbulo que a Marighuz escreve para a sua declaração. E, para quem foi curioso e olhou lá um trechinho, ou deu um bater de olhos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa, viu que esse texto também começa com um preâmbulo, ao qual a Marighuz, então, responde ou satiriza, né, com a sua própria versão da Declaração dos Direitos. Beleza? Agora que lemos juntos, então, um trechinho desse preâmbulo, gostaria de convidá-los para a terceira atividade do nosso encontro, que diz o seguinte: após a leitura do preâmbulo da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, discuta com o professor, a professora e com os colegas a respeito das questões. Em sua opinião, por que Guz sentiu necessidade de escrever a declaração? Você considera que a linguagem pode guardar alguns preconceitos ou estabelecer relações de poder? Apresente sua posição de forma argumentada. Isso é muito importante, pessoal, trazer argumentos, trazer evidências sempre para as nossas falas, para a gente embasar, né, as nossas ideias. Legal? Então, vamos nos encaminhando para o final do nosso encontro. E eu gostaria de deixar, então, algumas sugestões para aqueles estudantes que se sentirem particularmente interessados pelo tema e desejarem se aprofundar. A gente tem aí a própria Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, da Marighuz, na Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da USP. Segue o link para vocês. Ainda nessa biblioteca virtual, a gente tem também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, traduzida em língua portuguesa. Segue o link. E, para a atividade que eu vou deixar sugerida para vocês logo a seguir, eu deixo, então, o link para a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, nossa Constituição vigente, que data de 1988, para que vocês consigam acessar nesse site que vai aí na tela e consigam realizar essa sugestão, então, de atividade, como atividade de casa, né? Que diz o seguinte: com o auxílio de seu professor, analise a Constituição Brasileira de 1988 e responda as perguntas. Quais termos são utilizados para se referir aos indivíduos brasileiros em termos de gênero? Né? E também, por que você acha que isso acontece? Essa é uma atividade interessante, porque se em um dado momento Marighuz sente necessidade de dizer o seguinte: olha, a gente tem uma declaração que diz que os direitos são dos homens e dos cidadãos, mas espera aí, e as mulheres e cidadãs, não é? Então, se num dado momento histórico a gente tem essa questão, essa necessidade, será que isso ainda perdura hoje? Vamos dar uma olhadinha na nossa Constituição, vamos debater um pouquinho, vamos escutar também, professora, professor, colegas? Esse é um tema importante. Me despeço, então, de vocês com muito carinho e a gente se vê em breve. Um beijão a todos. Até mais.